Olá, Ivana, tudo bem? Vamos esperar, aguardar o pessoal entrar. Oi, Mari, tudo bem? Estou muito contente hoje de poder conversar com o Dr. Alexandre, uma vez que eu mesma tenho muita curiosidade de saber qual é a visão de um advogado sistêmico, né? A gente vê tanto nos cursos, a maior parte deles serem homens. Não, a maior parte são mulheres. Interessante, então. Oi, Simone. Oi, Nara. Muito bem. Vamos aguardar o Dr. Alexandre e o pessoal chegando. Oi, Rose. Tudo bem? Oi, Simone. Olá. Oi, Luciana. Se alguém tiver alguma pergunta já que queira fazer para o Dr. Alexandre, já vão colocando aí, eu vou anotando aqui, que eu já tenho várias perguntinhas. Oi, Bel, porque estou super curiosa para saber como que um advogado atua com essa visão sistêmica. Oi, Ana. Oi, Carolina. É um desafio muito grande, né? A gente percebe nos cursos de formação, nessas áreas sistêmicas, a quantidade de homens, né, é muito pequena em relação às mulheres. Então parece que os homens têm um pouquinho mais de resistência e é interessante a gente poder ver como eles lidam com isso, em especial como os clientes também olham para um advogado que tem essa visão sistêmica. Então a gente vai aguardar aqui o Dr. Alexandre entrar. E assim que ele entrar, a gente já chama ele para o nosso bate-papo. Nara, não conhece nenhum advogado sistêmico? Uau! Quem sabe, né? Não sei, eu também tenho essas dúvidas. Será que a linguagem não atrai os homens? Ou será que por eles terem uma carga maior, né, de vender essa imagem, essa postura de guerreiro, essa postura de lutador, né, do que as mulheres, se para eles é mais difícil? O Dr. Alexandre já entrou, então vamos chamar ele aqui e vamos perguntar para ele. Olá! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer. Meu áudio tá bom? Como que tá aí? Tá, estamos ouvindo bem. O meu tá bem? Tá ótimo, tá excelente. Então tá bom. Ó, já estamos aqui discutindo a questão da nossa curiosidade, né? Muitas advogadas, mulheres aqui na nossa live. Oi, Natália, Angélica, querendo saber por que, né? Afinal, os homens têm mais dificuldade de buscarem esse conhecimento, essa visão sistêmica para atender na advocacia. Mas antes de você iniciar a resposta, eu quero falar um pouquinho sobre o Alexandre, que gosta de ser apresentado como o esposo da Elizabeth, né? E o pai da Laurinha e do Joaquim. Isso aí, muito legal.
E também estava olhando aqui, você tem várias especializações e vários cursos na área de coaching, né? Que é muito interessante também a gente falar sobre isso dentro da advocacia sistêmica. E também você falar um pouquinho sobre esse seu treinamento em treinadores de alto impacto, que eu achei muito interessante, e sobre o teu livro, né? A coautoria do livro Despertar do Mestre. Fiquei super curiosa de saber qual é o seu capítulo. Então vamos lá, Alexandre, me conta um pouquinho como é que você chegou nessa advocacia. Vamos lá. Tanta coisa para a gente conversar, passa tão rápido, né? Desde a última vez que nós nos encontramos na formação de advocacia sistêmica, de lá para cá, vários anos passaram e muita coisa a gente foi fazendo, foi aprendendo e trazendo para a advocacia. Antes de falar o porquê, né, o que mudou na advocacia sistêmica, eu preciso trazer o porquê da mudança, né? Toda mudança, ela tem o porquê, né? Uma necessidade, um ocorrido, uma necessidade de a gente alinhar algumas coisas em nossas vidas. Eu comecei na área de Direito em 2005, na Faculdade de Direito, né? E cheguei até a Faculdade de Direito alinhado à intenção da minha mãe, né? Quando eu cheguei para a Faculdade de Direito, olha que interessante, já. Você que está aí pode ter vários estudantes de Direito aí e certamente vão se identificar com isso. Lá em 2002, sem saber o que fazer da vida, né? Como prosseguir, uma faculdade a escolher. E aí eu fui perguntar para minha mãe falou, não, vai fazer Direito que certamente você vai se dar bem, né? E meu pai já era servidor público federal, então tudo me levava para aquele direcionamento, para aquele espelhamento, né? Na parte sistêmica tem um nome específico para isso, né? E eu fui alinhando essa ideia deles. Até naquele momento, eu cheguei a fazer uma consulta com uma cartomante. Eu falei, não, eu preciso de mais informações, eu preciso de mais uma opinião. E foi legal que a cartomante me disse assim, não, vai fazer, você tem razão, não ouve seus pais não, você tem razão, vai fazer direito, vai fazer educação física. Veja bem, eu com esse corpinho todo, nunca não gostava de malhar, ia fazer educação física. E ela me disse, não, vai segue os seus sonhos, vai fazer educação física, porque se chegar no terceiro ano da faculdade, eu estou vendo aqui que você não vai prosseguir. E hashtag se deu mal, cartomante, eu segui, cheguei em 2015, comecei a estagiar no escritório de advocacia. E ali eu comecei a observar e me apaixonar pela advocacia, né? Pelas habilidades de um advogado tradicional. A sua arte de argumentar, a sua arte de se posicionar. Para mim era tudo muito lindo, muito bonito. Eu tinha uma referência muito forte de um advogado tradicional, como era ser um advogado. E eu fui sendo preparado para seguir este modelo. Até fiz algumas anotações aqui, eu não posso deixar de falar sobre isso, que era alguns modelos que a gente... Aliás, nessa época, né, não sei quem está nos assistindo se vai lembrar, era uma época que a gente fazia petição por cota nos autos, né? Então, você era muito mais estimulado, a sua capacidade era muito mais transparente, as suas habilidades tinham que ressoar ali. Então, acho que a preparação era um pouco diferente dos dias de hoje. Eu acho que hoje você tem mais tempo para se preparar. E aí eu fui pegando esse modelo, fui me identificando esse modelo, fiquei por quase 10 anos no escritório de advocacia, uma correria total, até o momento que chegou a hora de eu parar e me observar, que foi com o nascimento da minha primeira filha, a Laura, né? Isso lá em 2013. E aí, eu me modifiquei, até falo um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o livro, falo sobre isso no livro, dessa necessidade, o porquê de buscar ser uma pessoa melhor, um marido melhor, um advogado melhor. Então, eu comecei a me perguntar, a fazer muitos questionamentos. Quando a Laura trouxe muita transformação para a minha vida, Bia, vocês estão me assistindo, a Rafa está aí, outras pessoas, trouxe muita transformação, porque eu passei, aquele modelo que eu tinha de advocacia começou a se contrastar com aquilo que eu desejava como pai, aquilo que eu queria ser para os meus filhos. Eu queria ser muito mais que um genitor, eu queria participar ativamente da vida deles. E aí, quando eu ia atender
e via que existia um modelo em que os pais se posicionavam de uma forma totalmente distante, numa condição de convivência reduzida com os filhos, que é um modelo que até hoje é muito comum na sociedade, porque a gente aprendeu que é assim, né? Às vezes parece que se tornou uma norma, né? Parece que essa convivência reduzida entre pais e filhos está em alguma legislação, algum artigo de lei. E isso começou a me incomodar de uma forma gigantesca. Então, aquele modelo que eu tinha, hoje eu tenho clareza disso, né? Mas lá atrás eu não tinha, porque eu comecei a me sentir mal com aquele modelo. Para mim, não era adequado. Hoje eu tenho clareza e sou extremamente grato, porque as habilidades que eu tenho hoje como advogado, eu devo àquele modelo. E eu precisei parar para fazer algumas adaptações. E esse despertar veio com o nascimento da Laura. Aí já não tive muito tempo, né? Não tive muito tempo. Eu fiquei quase 3 anos para sair do escritório onde eu estava. Desde 2010 eu comecei a me sentir não tão bem. E aí, com o nascimento da Laura, eu tomei a decisão de sair do escritório. Só que aí em 2015 já veio o Joaquim, né? Já veio o Joaquim. E aí eu me vi numa outra necessidade. Talvez você que está nos assistindo possa ter sentido isso em algum momento da sua vida. Que é a necessidade de você antecipar, de você acelerar as coisas, de você provar, de você querer estar no estágio adiante quando você deveria estar nesse estágio. Isso me incomodou de uma forma gigantesca. Eu queria promover tudo aquilo que eu queria promover para os meus filhos, e isso começou a me acelerar. Eu já estava no meu escritório de advocacia, atuando da minha forma, mas essa parte estava me incomodando muito. Então eu comecei a pesquisar, falei, meu Deus, o que eu posso fazer? O que eu posso buscar que vai me trazer essa tranquilidade, de saber que eu estou no momento certo, fazendo as coisas certas. E aí eu fui buscar a primeira formação, minha primeira formação de coach. Não sei se tem coach aí, se tiver coach aí, coloca a mãozinha só pra gente. Porque você, se eu estiver falando muito rápido, você me corta aí. Né? Tá ótimo. Mas eu só quero te fazer uma pergunta para não esquecer, porque você tocou num assunto muito interessante. Muitos profissionais, quando fazem essa transição, Alexandre, essa mudança, passam a ter um certo medo. Né? Natural, vem aquela emoção, aquele sentimento de medo. Será que eu estou tomando a decisão certa? Então, por exemplo, você 10 anos trabalhando ali, tendo uma certa estabilidade, dentro de um escritório onde provavelmente já havia um reconhecimento, né, do doutor Alexandre naquela postura, até uma certa carta de clientes. Como é que foi lidar com essa mudança, né? Você explicou aquilo que te movia, a emoção que te moveu a fazer diferente. Mas e o que aconteceu com o advogado Alexandre, essa versão antiga dele? Como é que foi essas emoções e como é que você hoje pode falar para os profissionais que estão aqui exatamente nesse momento que você esteve, naquela época, talvez dando um conselho ou falando de como foi para você essa mudança e as dificuldades, né, dessa mudança. Exatamente. Hoje eu consigo ter clareza disso, mas lá não foi nada fácil. Teve todo um momento de adaptação, mas eu consigo resumir em uma frase, que é o coach lema: o que for bom, deixe que fique, o que for ruim, deixa que vá. Então, a minha experiência hoje de enxergar aquele modelo que eu aprendi, muita coisa funciona, que é necessário até para poder equilibrar, porque muitas vezes a gente não consegue entender. Eu tive muita dificuldade quando eu fiz a transição de encarar minha advocacia de uma nova forma e respeitar o tempo das coisas acontecerem. Eu tive muita dificuldade. E aí eu precisei olhar lá para trás, eu falei, opa, existe todo o trajeto que precisa ser percorrido e que às vezes as pessoas precisam passar por aquele trajeto para poder atingir os seus objetivos. Então, hoje eu consigo fazer esse exercício de olhar muito para trás para observar o que eu preciso melhorar agora. Mas antes não era assim. Antes eu queria impor muito aquele novo modelo que eu entendia como correto.
E eu me frustrava muito. Eu vou citar um caso aqui, Biana, que eu fiquei muito mal. Aliás, eu queria citar dois aqui que Ótimo, eu não posso deixar de citar. As pessoas Posso adoram citar? adoram casos. Conta lá. Cortou? Não, eu falei, pode falar os casos que as pessoas adoram ouvir casos. Eu não estou ouvindo, não estou ouvindo. Eu te ouço. Você está ouvindo? Então eu vou continuar, eu só não estou te ouvindo, aí você me interrompe. Que é o seguinte, ó. O primeiro episódio ocorreu lá na formação sistêmica, advocacia sistêmica, em 2017. E eu não sei se você vai se recordar disso. Quando eu fui fazer a formação, a gente estava naquele final de semana maravilhoso, eu estava negociando num caso de prisão civil, execução de alimentos que corria muito tempo, né, entre ex-cônjuges. Alimentos entre ex-cônjuges. E a gente via numa negociação, durante aquele final de semana, eu fiquei com o advogado negociando algumas situações, e não deu certo essa negociação. E simplesmente, a gente estava em negociação, mas não tinha certeza, né? É aquele negócio de você pôr o doce na boca da criança, mas peraí, você almoçou? Não almoçou, então tira. E eu acho que o advogado tinha essa expectativa, esse estado de certeza que estava tudo certo, mas a gente estava em negociação. E essa negociação não deu certo, e foi decretada a prisão do cliente dele. Esse advogado, ele me ligou, mas me xingou, me detonou. E eu recebi isso, recebi tudo aquilo, que me deu uma dor de barriga naquele dia. E eu comecei a entender, até, não sei se você lembra disso, mas eu pedi, no hotel, eu acho que mandei uma mensagem para você, você me mandou uma meditação. Você mandou uma meditação para poder me reorganizar e no dia seguinte eu estar bem para o treinamento. Então ali eu comecei a observar um pouco desse choque, de como é de você ter consciência para entender e respeitar os pontos de vista. E em seguida já, eu trabalhei num caso muito complicado, acho que é engraçado isso, né? Deus te dá a cruz que você pode carregar, para simplificar. Os casos vão aparecendo, uma coisa que eu tenho muito, eu gravei isso comigo, é quando você fala de você entrar em sintonia com os clientes, né? E eu não sei que sintonia é essa, porque só começou a vir bucha para mim. Talvez porque eu estava me preparando para recebê-las e ajudá-las, né? E ajudar as pessoas nesse sentido. E aí eu fui para uma audiência muito pesada, onde a mãe não fala com o filho e o pai acha a mãe um horror. E fui para aquela audiência. E eu saí de lá muito mal porque eu não consegui nada fazer. Eu não consegui trazer um pouco da minha leveza, aquilo que eu carrego comigo no meu dia a dia, para aquele processo. Não consegui. Isso me frustrou. E eu fiquei me frustrando em diversos outros casos. Eu falei, peraí, isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Então eu comecei a trazer, fui estudar novamente, comecei a rever algumas coisas, principalmente blindagem, que é algo que você nos ensinou. Aliás, está aqui, ó, algo que eu carrego, quem é do Ho Oponopono aí sabe do que eu estou falando. Às vezes, divindade limpa que isso não me pertence, e vamos que vamos, porque a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Então eu fui aprendendo a trazer mais leveza para a minha advocacia. E essa leveza só veio, Bianca, e todo mundo que está nos ouvindo aqui, com o olhar de uma outra forma para o que já acontece, que é o modelo de advocacia que a gente está acostumado. Respeitar, cada um tem seu momento, e cada um tem a sua percepção. Eu não posso querer avançar, eu tenho que respeitar e falar assim para a pessoa, ó, vem para cá que aqui é bom, vem para cá que aqui é bom. Então isso, a minha transição foi ocorrendo dessa forma. Fez sentido? Encaixou os fatos aqui? Estou empolgadíssimo com essa live. Não, você está me ouvindo? Você não consegue me ouvir. Tira teu microfone. Vou ter que sair.
Ok, gente, vamos fazer o Alexandre voltar. E a Bianca vai aproveitar. Eu acho que vai fazer uma mudança nesse negócio aqui, porque tá muito esquisito isso aqui. Tá? Tô ficando estranha. Vamos lá. Vamos chamar o Alexandre aqui de novo. E aí, tá me ouvindo? Agora sim. Tirei o microfone aqui pra gente... Eu tô achando que era o teu fone de ouvido, porque eu escutava uns chiadinhos, sabe? Legal. Eu falava que eu estava empolgadíssimo, porque é muito bom a gente compartilhar e a gente poder olhar para tudo que a gente foi realizando e como a gente foi construindo essa história. É muito bonito fazer isso, muito bacana. E sabe quem está aqui na nossa live? A Fabiana Quezada. Nossa, olha aí. Então, e você estava falando de blindagem, olha só. Eu também, imagina, Alexandre, para mim, foi uma pessoa que foi criada dentro da religião católica. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu não pratico mais a mesma comunidade de fé que eu praticava antes, né? Porque eu falo que hoje eu consigo ter essa conexão com Deus dentro, inclusive, das regras da Igreja Católica, mas de uma forma mais intimista, né? Então, para mim, foi muito difícil olhar para essa questão da energia, olhar para essa questão da ancoragem, né? Até eu entender que eu sou um ser espiritual. Em que nenhum momento Deus deixou de dizer que nós éramos um ser espiritual. E que por sermos seres espirituais, nós temos também um corpo espiritual, um corpo emocional, que precisa ser protegido. Não é só a roupa do corpo para evitar o frio, né? Ou às vezes um colete à prova de balas para a gente não tomar um tiro. E quantos tiros a gente toma no corpo espiritual, no corpo emocional, principalmente como advogados, que é o que você falou. Ora, aquela dor de barriga que você teve foi porque você, ao atender o telefone do seu colega, você foi bombardeado no seu corpo espiritual, no seu corpo emocional. E aí essas ancoragens, elas são como vestes que nos protegem. Se isso é real ou não, importa que a nossa mente acredita nisso. E é a nossa mente que cria essa proteção. Então eu hoje, por exemplo, me protejo com alguns símbolos, me protejo com o Ho'oponopono também. E você tocou num ponto muito interessante, né? Inclusive agora nesse momento de pandemia, algumas pessoas entram em desespero. Eu também entrei, né? É o nosso novo normal, tá muito difícil. E eu vejo assim algumas pessoas, principalmente do comércio, né? Com o fechamento das empresas, entrando em pânico, o mundo acabou, as pessoas vão se matar. E aí eu digo assim, mas será que nós perdemos a nossa fé? Porque nós não somos só esse corpo aqui, que precisa comprar roupa, que precisa ter um carro para dirigir, pagar seguro. Nós temos um espírito, qual é o propósito dele? Será que a gente vai viver 80, 70, 100 anos e acabou? Então é um apego tão grande ao corpo que parece assim que o que nós estamos sofrendo vai destruir a nossa vida para sempre. E não é. E quem disse que isso não é um momento que todos nós estamos passando para um salto espiritual, para uma nova vida, como você falou na profissão, é um novo jeito de olhar. Porque se a gente para pensar que na época de Jesus não existia banco para você guardar dinheiro, não existia registro de imóveis para você registrar bens, não existia mercado, ou, por exemplo, uma geladeira para você ir no mercado e lotar a tua casa de produtos. Não existia produtos não perecíveis, enlatados, né? Para você correr no mercado e garantir que durante 60, 90 dias você não precisa ir no mercado. Essas pessoas, como é que essas pessoas viviam? Como que elas viviam? Se elas, de repente... E elas passaram por muitas pestes, muitas, e elas sobreviveram. Elas conseguiram porque elas tinham uma coisa que talvez a gente tenha perdido, né, Alexandre? Que é a fé. É a esperança de acreditar que o nosso corpo espiritual, o nosso corpo emocional tem um propósito. E quando a gente fala e eu ouço você falando, eu percebo assim, parece que eu consigo visualizar aquele corpo do Alexandre engravatado,
com uma necessidade, uma ancoragem profissional, mas dentro dele, uma alma que dizia isso não faz sentido. E aí quando você tem a sua filha, é como se você resgatasse talvez os sonhos da sua criança. Porque a criança não tem essas roupas, né, Alexandre? Exatamente, exatamente. Tem muito, na verdade, a gente vai observando e tem muita coisa que vai se mostrando, né? Essa parte, só para. Eu vou pegar esse finalzinho que você falou, tocou no assunto da criança. Por muito tempo, a gente sabe que no direito de família, eu me via questionado. Quando eu decidi que eu seria um advogado de família, eu fui muito questionado. Por que advogado de família? Vai fazer trabalhista, vai ser tributarista, vai ganhar muito mais dinheiro. Sério? E eu não tinha a resposta para isso. Por que eu estou te falando isso? Porque você falou da questão da criança. Eu não tinha resposta para isso. E eu me senti incomodado, mas eu não tinha resposta. Pior ainda, né? Se sentir incomodado e não saber argumentar. E hoje eu tenho clareza do porquê. Porque eu fui olhar para trás, não só a minha filha de falar, olha só como isso que eu sinto como pai, eu posso facilitar para que meu cliente perceba que ele possa sentir isso também, que é essa paternidade ativa. Mas tem muito mais coisa que você começa a observar e você vai enxergar. Meu pai me perguntava muito por quê? Porque me questionava. Porque quando você está iniciando, as contas aí são complicadas, não fecha, né? Você está ali num propósito que é salvar o mundo, mas a parte financeira vai se ajustando aos poucos. E aí, Bianca, talvez você que esteja nos ouvindo possa estar sentindo isso também. Direito de família, eu gosto muito de direito de família, eu quero entrar nessa área sistêmica e também ajudar muitas pessoas, mas eu preciso ganhar dinheiro, tem uma cobrança em cima de mim. E aí eu fui responder essa pergunta da seguinte forma, quando eu comecei a observar a minha família. Quando eu comecei a recordar que eu saía correndo das brigas dos meus avós. Sério? E aí eu fui observar o tanto de conflito. Eu fiz recentemente uma constelação que foi muito legal, e eu pude observar muito essa violência, né? E eu fui observar que eu posso fazer diferente. E aí encaixou. Por isso que eu estou tão entusiasmado, por isso que eu estou tão contente com a minha advocacia, por isso que eu estou tão contente com os feedbacks que eu vou ouvindo, porque encaixou com a minha história, aquilo que eu vivi e que posso fazer diferente hoje. Isso é fantástico. É fantástico quando você consegue encaixar. A gente fala que a vida é um quebra-cabeça. Estou começando a encaixar as peças. E aí, quando você consegue encaixar as peças, você está jogando, o que fica mais gostoso? Para jogar, para continuar a jogar. Então, a criança tem que se observar de diversos aspectos aí. E como é que foi, por exemplo, para você, quando você resolveu, então, trabalhar sozinho, né, com a sua advocacia? Como é que foi a aceitação dos teus clientes? Mudou a tua clientela? Porque eu, Bianca, vou dizer assim, que claro que eu perdi clientes, porque eu mudei a minha postura, né? Então, aqueles clientes que estavam acostumados a uma advogada que vestia uma mochila com toda a dor, todo o conflito deles, e dizia para eles, agora vão para casa dormir, que eu dou conta, eles não tinham mais essa minha disponibilidade. Eles começaram a perceber que eu comecei a fazer um movimento sutil, mas um movimento de dizer assim, olha, como você pode encontrar uma boa solução, qual é a sua intenção. Começaram a perceber que eu fazia alguns movimentos que eles tomavam consciência da própria responsabilidade, e isso gerava desconforto. E aí esses clientes começaram a sumir, né? Buscar advogados que estavam mais disponíveis para eles a ter dor de barriga, a passar por isso tudo. Mas começaram a surgir clientes com uma postura diferente, Alexandre. Então eu percebi assim, que não só eu fazia um trabalho de facilitar
alguns clientes que conseguiam fazer essa expansão de consciência, como também isso reverberou no meu sistema profissional. E eu começava a me espantar. Por exemplo, até eu falei hoje com umas amigas minhas como é que está a justiça, essas coisas todas, e eu comentei de uma cliente minha que eu tive que entrar agora com uma medida liminar, e o juiz indeferiu a liminar. E ela ficou numa situação bem complicada. Mas eu recebi essa decisão também de uma forma sem julgamento, tentando compreender onde o juiz estava quando tomou essa decisão, isso também me trouxe clareza, e consegui dialogar com a minha cliente como se assim, olha, eu conheço do direito, você conhece do seu conflito. Eu com o que é meu e você com o que é seu, vamos conversar e vamos tentar entender essa decisão. E vamos ver se é uma decisão passível de recurso. E eu fiquei surpresa que ela disse para mim assim, não, doutora, eu aguento. Eu até entendo o juiz. Eu acho que ele pensou isso, isso e isso. E nesse ponto ele tem razão. Para mim não está fácil. Mas eu acho que esse momento é um momento que todos nós temos que olhar para essas questões e tá. Eu fui ouvindo aquilo. E aí, sabe quando você percebe que o teu cliente tomou responsabilidade sobre o conflito que é dele, toma consciência que eu, como advogada, fiz aquilo que me cabia, e ainda disse para ela, eu posso recorrer. Mas o conflito é dela, e ela diz, não. Obrigada, doutora, você faz muito por mim, mas eu decido não recorrer. Eu falei, então tá bom. Então eu vou te mandar um termo de renúncia de agravo, pelo menos para minha segurança, e tá tudo certo. Tudo certo. Não tem previsão de audiência, porque as comarcas estão fechadas, e o juiz entendeu que não era um caso de urgência, que deveria ser determinada uma audiência por videoconferência, ou seja, não temos muita previsão de quando que ela vai poder ter alguma posição. E, gente, eu falo assim, quando que eu podia imaginar que eu ia lidar com esse tipo de cliente? Mas eu acho que a minha mudança mudou o meu campo. Você também sentiu isso? Então vamos lá. A minha mudança mudou o seu campo, o meu campo. Vamos começar por aí. Para que ocorresse a mudança em mim, eu tinha que olhar para esse Alexandre aqui, cara. Quem é esse cara? O que esse cara quer? Quais são as habilidades dele? O que ele sente? E desde 2015, isso se aprofundou com muito mais clareza em 2017, lá na formação da advocacia sistêmica com você, que é o seguinte: eu, Alexandre, tenho uma necessidade de pertencer muito grande. De pertencer, de me sentir bem nos ambientes e tudo mais. Isso fez com que eu identificasse isso e fosse alimentando as minhas necessidades. Cara, eu sei o que eu preciso, então se eu sei o que eu preciso, eu vou em busca. Então essa mudança ocorreu da seguinte forma, e isso é legal não só para você que já está há muito tempo na advocacia, mas você que está aí, quero montar meu escritório desse jeito, tal, mas está com medo, presta atenção. Eu fui alimentando o seguinte, primeiro que eu me desprendi daquele modelo, não funciona para mim, e olha só, se é novo, eu posso construir do meu jeito, eu não preciso ficar provando nada para ninguém, eu vou construir. E aí vem as minhas habilidades de mostrar que esse novo é poderoso, como a sua cliente percebeu. Então, desde lá, quando eu falei, é esse meu jeitinho que eu quero minha sala desse jeito, fui aprendendo com vocês como montar minha sala, né? Eu não preciso estar sempre engravatado, eu preciso estar bem, o cliente se sentir bem comigo, rapport total, conexão total, isso é um ponto que a gente faz muito fortemente, né? E aí eu fui percebendo isso e observando o feedback, porque, gente, se eu chego para o cliente e falar assim, eu sou advogado sistêmico, quem não sabe o que é sistêmico? Você precisa fazer ele sentir o que é o sistema. E aí acabou, você não precisa provar mais nada, é você. E depois eu anotei aqui que eu não posso deixar de falar um negócio aqui muito importante. Mas aí, Bianca, só para a gente concluir esse ponto, essa retroalimentação de observar o que eu precisava e o que eu precisava desenvolver, que foi o mais importante. Aquele, ele não vai se adaptar, eu nem fiquei pensando muito nisso. Não fiquei pensando muito nisso, tá? Porque eu fui me fortalecendo
e falar, é esse novo, é isso que eu quero, e esse novo vai ser bom. E tudo que é novo, hoje as pessoas estão cansadas do que hoje é muito perceptível isso, principalmente nas redes sociais, né? Tudo que é novo as pessoas adoram, tudo que é diferente as pessoas adoram. Então vamos pegar esse embalo, porque é novo e ajuda as pessoas. Então, se tem esses dois aspectos, investe nisso. Para de se preocupar naquele modelo, como vai fazer, constrói um novo modelo para o seu cliente. E aí é só colher os feedbacks e ajustando, porque treinamento não para nunca, nunca. Só para exemplificar, antes eu me preparava para a audiência de instrução e julgamento, porque eu aprendi que na audiência de instrução e julgamento era onde o advogado mostrava todo o seu potencial, se ia chutar a canela do amigo debaixo da cadeira e tudo mais. Eu aprendi a me preparar e preparar os meus clientes, porque você tem que se preparar, mas preparar os seus clientes. Porque hoje eu chego, quando eu vou fazer audiência de conciliação, hoje não, né? Essa época antes da pandemia, você chegava na audiência de conciliação e conversava com todo mundo, com os advogados, com os conciliadores, e alguns ficavam, você tinha que preparar o cliente para falar, ó, é meu amigo, mas audiência é audiência, tá bom? Fica tranquilo aqui, tá ajustando, preparando ele também. E hoje eu me preparo para a audiência de conciliação. Meu foco na advocacia é a conciliação. Sei, respeito o tempo do cliente, mas a minha preparação e a ajuda da preparação do cliente, porque eu estou aqui, ó, não estou na frente dele, é importantíssimo. Então, meu foco, o meu movimento na advocacia hoje é o consenso. Só que com a preparação minha, principalmente, das minhas habilidades, das práticas sistêmicas. Hoje o que eu torço é marca uma audiência de conciliação, pelo amor de Deus, que vai dar tudo certo. Aí você começa jogando luz, ó, joga luz, que o negócio vai. Se não clareou totalmente, já tá saindo um solzinho ali, você entendeu? Então a gente cria o nosso movimento, a gente tem que trabalhar essas percepções e ver o que você precisa, o que vai te precisar para você ser o que você é. Essa essência, trazer a sua essência para o cliente. E aí acontece esse movimento de clareza dele. Quantos processos até tirou um peso grande, que antes eu tinha que ganhar, né? Ganhar. O que é ganhar, o que é perder? Hoje, quando você termina o processo, às vezes a sentença saiu, mas o cliente já tirou aquela carga dos ombros dele, e isso que valeu mais a pena. E aí o cara nem está tão preocupado com a sentença mais. Isso é maravilhoso ou não é? Não, é exatamente o que eu falei uma vez, que comentei com alunos, não lembro com quem foi, que eu tinha até uma certa invejazinha branca, assim, dos médicos, né? Que exerciam o seu trabalho, faziam tudo para salvar o paciente, e o paciente morria, né? E mesmo com o final trágico, né, vamos dizer assim, a morte do paciente, a família ainda fazia aquela carta de agradecimento ao médico, ao hospital, né, e fazia todo aquele muito obrigada. Eu falava assim, mas poxa, nós advogados também às vezes fazemos o nosso melhor, investimos todos os nossos recursos e conhecimentos e temos aí um fim trágico, ok? Morreu o direito do nosso cliente numa sentença de improcedência. E nós somos escrachados. Cadê o meu agradecimento? Eu também fiz o meu trabalho. E eu olhava para os médicos e falava, poxa, isso não é justo, né? E hoje é o que você falou. Hoje, às vezes, você tem um cliente que ele passa por esse processo junto com você, ele não está mais preocupado com a sentença. Ele já tirou aquele peso das costas dele e, inclusive, quando sai uma sentença de improcedência, ele chega às vezes e fala, eu sabia que ia acontecer isso, mas hoje eu vejo que não importa mais. Isso não faz mais sentido para mim, né? E eu acho, sinceramente, que se eu tivesse ganhado esse processo, eu não ia me sentir bem. Porque, no fundo, é a emoção que faz eu brigar, não é razão. Se eu for raciocinar, eu sei que às vezes não é justo o que eu estou fazendo. Mas a minha emoção quer brigar. E o que tem por trás dessa emoção, às vezes, é o que você falou. É um menino que viu o vô e a avó brigarem.
Então, é algo que é meu, acontece algo com alguém, sim, essa pessoa também tem uma responsabilidade, mas ela desperta em mim uma emoção que é minha, é totalmente minha. E nós, advogados, podemos facilitar esse trabalho do cliente perceber o que move ele. E aí, quando ele percebe que o que move ele é dele, não vai mais ter por que ele culpar juiz, advogado, a outra parte, porque ele se deixou levar na justiça por uma emoção totalmente particular, né? Uma emoção, às vezes, dele, uma emoção adotada do sistema e assim por diante. Mas como é que os teus clientes reagiram com essa tua mudança, Alexandre? A minha formação é coach, né? É o coach. Eu fui estudar muito, eu fiz a formação, fiz a pós, então eu fui trabalhando muito os pilares do coach, né? Uhum. O julgamento. O coach é você caminhando com as próprias pernas. Então eu respeito muito isso nos clientes. Então a gente vai trabalhando a ampliação de consciência, a gente vai trabalhando as perguntas, mas fazendo sempre esse processo de dissociação. É seu, é meu. E aí eu vou citar um exemplo bem bacana para ficar bem claro isso. Eu fui questionar, eu estava fazendo um processo lá de divórcio, em que uma das partes, a ex-mulher, ela informou que ela estava com pedra no rim. E eu tenho 2 filhos com cistinúria, que é uma doença genética que produz muito pedra no rim. E eu sei como que é isso, né? E aí eu queria xingar, eu queria peticionar, porque você está com uma pedrinha no rim, já está morrendo, e não é assim. E aí eu tive que fazer um exercício de dissociação. Então, respeitar sempre o que é seu, o que é do outro. Os meus clientes, eles foram observando isso. E eu aprendi a preparar os meus clientes para os processos. O primeiro exercício que eu faço hoje no escritório, além das perguntas para saber a intenção e tudo mais, fechou o contrato de honorários? Ok. Vamos fazer um exercício da caminhada aqui. Vamos caminhar antes de começar a caminhada. Então, eu estou aqui, vamos entender todos os obstáculos que nós vamos enfrentar. Vamos entender quem é que está do lado de lá, né? Quem é que vai colocar essas pedras no caminho. E como a gente vai reagir a tudo isso. Então, eu tenho preparado os meus clientes. Eu falo, ó, eu não quero chegar na audiência e fazer que nem a gente faz com as crianças, né, na relação. Olha, fala para sua mãe que hoje precisa ir lá buscar não sei o quê. Fala para o seu pai, quando a gente está brigado é assim, né? Fala para... Eu, como advogado, não quero ser essa criança. Não sei se eu estou certo ou errado, mas eu não quero ser essa criança. Se você tem alguma coisa para falar, fale. Mas saiba falar. E aí a gente vai trabalhar a comunicação não violenta. É importante, quanto audiência a gente vê as pessoas saindo chorando, porque foi bom. Porque se ele não falasse, não teria o impacto necessário. Então, como os meus clientes sentem, primeiro é eu me posicionar. Se você está aqui no meu escritório, é porque alguém já falou do meu trabalho. Alguém já viu meus vídeos no Instagram. E se eu estou lá no vídeo do Instagram, eu não estou metendo bronca de quem é devedor de pensão ou quem está cobrando, não. Eu estou facilitando soluções. Então, o cliente ele já sabe o que ele está buscando. E aí eu vou me posicionando e falar, peraí, não é que eu não vou atender, nós podemos fazer a petição, mas o foco sempre é consenso. A pergunta que eu tenho para te fazer é, se eu pudesse resolver em 1 ano e meio, e se eu pudesse resolver em 2 meses, o que você prefere? 2 meses? Então vamos lá, vamos fazer as 2 caminhadas. A gente faz as 2 caminhadas, tranquilo, mas me posicionando naquilo que eu sou e como eu trabalho. Eu não vou ficar ali na frente, vou sempre, escudo, eu não sou escudo. Eu estou ali para te ajudar a solucionar, a facilitar esse seu conflito. O conflito é seu, não é meu. Eu estou bem, estou casado aqui, tenho 2 filhos, está maravilhoso. Tem conflito? Tem quase todo dia. Mudando totalmente de assunto. Você sente isso? Às vezes você está num atendimento e fala, nossa, você está falando de mim.
Esse negócio é meu, parece que ele está falando de mim. Ah, Então, não, essa ressonância acontece muito, né, Alexandre? Mas eu achei super interessante o que você traz, e eu acho super importante para quem está na live, que eu acho que a mudança também na nossa postura é esse olhar para a solução. Porque quando a gente pensa na advocacia, o que acontece? Geralmente, muitos advogados focam em destruir o direito do outro. Então, se eu vou entrar com uma ação, se eu sou a petição inicial, eu já começo dizendo tudo que a outra parte fez de errado. Então, eu vou destruir o direito dela sem antes mesmo ela entrar para se manifestar. E se eu estou na contestação, é a mesma coisa. Eu pego aquela inicial e eu falo, porque diz a lei, né? Eu não posso deixar de impugnar nada. Porque aquilo que não foi impugnado se torna incontroverso. E aí eu me preocupo muito em destruir aquilo que a outra parte falou, quando, na verdade, eu deveria falar do direito do meu cliente e fazer o meu cliente trazer soluções. Ou seja, dizer o que ele quer. O que ele realmente quer com isso? O que ele espera? Qual é a intenção dele? O que está motivando ele nesse processo? Porque as pessoas, elas têm uma natureza, às vezes, de olhar só para si. E eu tenho percebido isso na pandemia. Hoje mesmo, eu estava conversando com as minhas amigas no grupo, a maioria delas empresárias, todas preocupadas, né? Que não estão vendendo, que as empresas estão fechadas, e que muitas vão entrar em depressão, que isso vai gerar mortes, no sentido de morte emocional. E aí eu comecei a olhar para o todo. E eu falei, gente, imaginem como se sentem os médicos, os enfermeiros, os fonoaudiólogos, os fisioterapeutas. Tendo que colocar a própria vida em risco para salvar outros, às vezes tendo que abdicar do convívio com a própria família. Como eles se sentem? Eles também estão perdendo muito, né? Como se sente uma família que alguém morre por causa dessa doença e precisa enterrar em valas coletivas e comuns, sem poder se despedir, sem fazer aquela homenagem, né? Que muitos às vezes falam que isso é essencial para o luto. Então, assim, cada um com a sua dor. E nós estamos juntos. Então, quando a gente olha para um processo, é uma relação doente. É uma relação doente. Mas essa doença, ela pertence a todos ali. E qual é o remédio para essa doença? Não adianta eu ficar falando da doença e dos sintomas da doença. Ou tentando dizer quem é o culpado por essa doença, que eu vejo, né? É culpa prefeito, e culpa presidente, culpa governador, e culpa não sei quem, assessor jurídico de prefeitura que não toma medida, culpa todo mundo. Mas, gente, vamos parar de olhar para os culpados e vamos olhar para a cura? Num processo é isso. E quando a gente consegue, através dessas perguntas, fazer os nossos clientes perceberem que não adianta. Aonde eu vou chegar? Né, Alexandre? Eu vou ter que deixar na mão de um juiz. Falando nisso, nós temos um juiz na nossa live, não sei se está aí ainda, o doutor Enzo, que é um juiz com um olhar sistêmico, lá de Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. E então, assim, pensa para um juiz, né? Ele também vai ter que tomar uma decisão e é como se ele tivesse que empurrar um remédio goela abaixo. E quem disse que esse remédio é o remédio adequado para curar essa doença? Porque ele não conhece ele não tem oportunidade de realmente... Oi? Cortou? Tá ouvindo agora? Não? Posso sair? Vou sair de novo. Tá bom. Nós estamos terminando aqui, mas sai e volta. Sair. Então, gente, e você pensa um juiz, ele não tem oportunidade, por exemplo, de fazer um raio-x nas partes para saber exatamente o que acontece ali. E ele precisa enfiar uma medicação goela abaixo, acreditando que aquele remédio vai curar esse conflito. Mas nós, advogados, nós percebemos que, geralmente, alguém continua doente. E essa doença continua tendo sintomas, continua gerando conflito, né? Então, eu estava falando aqui, Alexandre, que o juiz acaba tendo que ele trazer um remédio, que é o remédio jurídico, mas que geralmente, por não conhecer a fundo a justa razão daquele conflito, acaba que alguém continua doente. Principalmente aquele relacionamento. Aquela relação entre as duas pessoas,
não importa se nós estamos falando de direito de família, nós podemos estar falando, por exemplo, de um patrão e de um empregado, nós podemos estar falando de um devedor e de um credor, aquela relação entre aquelas duas pessoas continua doente. E nós, advogados, sabemos muito bem o que é isso, porque, inclusive, o que continua doente passa a acusar nós, advogados, também como culpados por aquela doença. Porque nós, em tese, fizemos ele perder o processo, ajudamos a outra parte a ganhar, não é, Alexandre? Nós temos, respondendo a sua pergunta de uma forma ainda mais clara. Como que os meus clientes se comportam em relação a esses movimentos que eu faço na advocacia? Primeiro, eu fui aprender as habilidades que eu preciso desenvolver e continuo buscando maiores performances, todas essas habilidades, e a forma que eu preparo os meus clientes. Conscientização de educá-los. É aquele negócio da pílula, vermelho e azul. Essa aqui você toma, tem um caminho, essa aqui, outro caminho. E a gente vai conscientizando com frases do tipo: a justiça resolve tudo, mas não resolve nada. Resolve tudo. Aí fala: como assim, doutor? Então preciso pagar honorários? Gente, prepara seu cliente e mostra outros cenários. E uma habilidade que eu fui buscar é a venda. Se você chega numa farmácia e tem um produto aqui e o outro aqui, você vai ter que vender aquilo que parece menos interessante, e a sua capacidade de demonstrar, de abrir esse novo portal é importante. Então não basta, você pode ser um ótimo advogado, muito bem intencionado, utilizar as práticas sistêmicas, ser maravilhoso. Mas se você não souber comunicar isso ao cliente e saber expor isso, que ele enxerga e fala: ontem eu estava conversando com... Eu atendo muitos clientes que vêm de outros advogados. Né? Uhum. Porque os movimentos vão se espalhando. E isso é uma boa notícia. Calma, vai com calma, as pessoas estão observando. Só faça o bem, não fica procurando os resultados, não. As pessoas estão observando o que você está fazendo. E aí eu conversava com um rapaz, ele falava: nossa, no momento da conversa ele falava: nossa, tá vendo? Era isso que eu queria. Era isso que eu queria. O outro advogado não estava sabendo ouvir, não estava sabendo expor novos cenários. O cenário que tinha sido apresentado não era o que ele queria. E às vezes eu vou para comprar algo e aí me mostram algo diferente, eu acabo ficando nesse algo diferente. Passo a entender que isso é muito melhor do que aquilo que eu queria. Então, essa habilidade de demonstrar é importante, é isso que eu tenho demonstrado. Tem muitos ajustes a fazer. Por exemplo, eu pedi um feedback, eu sempre vou colhendo os feedbacks. E aí, cara, o que você achou do processo todo? Saiu o consenso? Nota 8. Eu falei: pô, nota 8, porque saiu o consenso, não foi 10? Cara, porque teve a necessidade de fazer uma segunda composição, ou seja, a nossa capacidade de observar que não é o momento de fazer a composição tem que ser apurada, tem que ser melhorada. Então a gente está sempre fazendo ajustes e percebendo os movimentos do cliente. Perceber os movimentos do cliente. Como você sempre fala, linguagem não verbal. Estou aqui fazendo atendimento, não faz sentido nenhum para o cara. Nenhum. O que eu vou fazer? Eu vou ajustando a minha comunicação, vou ajustando. Rapport. Essas habilidades são importantes, além das práticas sistêmicas. As minhas habilidades de como abrir esse portal para o meu cliente. Se a gente, tem tanta live maravilhosa, essa semana já assisti as 4 lives suas, liberdade de nós, é tudo muito maravilhoso. E por que a gente vive com pessoas na pandemia com medo de tudo, gente? Eu aprendi uma frase, Bia, que é o seguinte: aí eu fiz o Power Trailer, que foi muito legal, que me ajudou nesse sentido de potencializar o rapport, a forma que eu apresento os meus trabalhos, que é o seguinte: as pessoas precisam de ajuda e elas têm pressa. Você imagine quantas pessoas que poderiam estar aqui, mas não estão, porque não é o momento delas. E se fosse o momento delas, esse portal já se abriria para elas. E a nossa capacidade de fazer isso, você faz um trabalho maravilhoso, suado, né? Quem te vê aí fala, maravilhosa, assim, fala: nossa, é mole, é tranquilo, é só postar um vídeo e os resultados vêm. Não, é árduo esse trabalho, é árduo.
Só que vai dependendo muito da gente também, não é só do outro, não é só do tempo do outro, não. Se a gente jogar também só no outro, as coisas acontecem. Ah, vá para lá que eu sou advogado. Não, eu sou advogado, meu irmão. Vem aqui, vou te mostrar possibilidades. Qual que você quer? Então vamos seguir o que você quer. Só que a minha capacidade de convencimento para o sistêmico é legal. E aí ele vê, pô, legal isso aí, saber disso não. Então vamos aí para esse lado. Então é a nossa capacidade. Então eu tenho preparado os meus clientes clientes têm reagido muito bem. E a gente vai colhendo os resultados disso, né? De ser taxado aí, é a única coisa que eu gosto de ser taxado é o conciliador, ele trabalha sistêmico, é um movimento diferente, ele tem filho, também sente o que a gente sente. É isso que é gostoso, de você poder ser quem você é. Não, e é interessante aqui até, nossa live está quase acabando, quando você fala dessas habilidades, Alexandre, esses dias eu estava conversando com a minha irmã, e nós estávamos falando sobre a postura de um cliente, que a minha irmã tinha um contrato de honorários, e a minha irmã também tem esse trabalho de tentar uma autocomposição, tentar um acordo antes, ligando para outra parte, para o advogado, com todas as habilidades que ela tem de comunicação também, né, que é o que você falou, é saber se comunicar, entrar em rapport, ouvir a outra parte, ter criatividade para encontrar boas soluções. E ela conseguiu um acordo, um excelente acordo. E aí, quando ela comunicou o cliente para o acordo e em relação à execução do contrato, né, ao encerramento do contrato, o cliente disse, então, eu não vou te pagar o valor total, né, doutora? A minha irmã falou, mas por quê? Aí ele disse, mas teve acordo, o processo nem seguiu. A minha irmã falou, mas o resultado não foi bom para você? Qual era a sua intenção com o processo? Não era isso que eu consegui para você? Não, é exatamente. Então, você inclusive devia me pagar mais. Porque eu te economizei tempo, saúde, porque você podia ficar brigando 1, 2, 3 anos para atingir esse resultado. E eu te entreguei esse resultado em 1 mês. E isso é mérito meu, né? E aí minha irmã argumentou isso e ele falou, sabe que você tem razão? Então é assim, a gente também tem que valorizar, porque às vezes as pessoas falam, mas advogado sistêmico não ganha dinheiro. Peraí. Você não está sabendo comunicar para o seu cliente o produto que você tem. Que é um advogado que alcança o resultado do cliente numa velocidade que muitas vezes te economiza saúde, tempo e dinheiro. Não é, Alexandre? Exatamente. E como você vender isso no atendimento? Além vender no atendimento, você tem que saber vender isso. Sabe, rapidinho aqui, sabe o que eu comecei a fazer? Eu deixo bem claro o nosso percurso, daquele movimento de fazer a caminhada antes de caminhar. E a gente vai alinhando a intenção. Você quer resolver rápido? Então vamos lá. Petição inicial, em que o outro vai se sentir acolhido, esse é o objetivo, e aí vai começar a refletir, Lê não é tão safado assim como eu pensava. A forma, a habilidade de escrever, preparando o cliente para a audiência, como ele pode reagir, e se ela chegar lá e falar que você é um bundão, como que você vai reagir? Preparando ele, foco na primeira audiência, é o foco. E aí, se a gente resolver aqui na primeira audiência, você vai me pagar aí 5x. Se for até o final do processo, aí já tem outras etapas, você me paga 10x. E aí, você quer pagar 10x ou 5x? Só que assim, eu supervalorizei e tem que supervalorizar essa primeira etapa. Eu sei exatamente o que eu vou fazer, eu sei exatamente o trabalho que vai me dar. E essa etapa, a probabilidade de ser concluída, você tem que analisar, você tem que sentir, né? Você tem que sentir, ela está equilibrada. Agora, se passar, dar e receber. Se passar, se você quiser ficar brigando até o final, me paga, tá tudo bem. Agora, quer vir junto comigo? E aí você reserva essa outra grana para fazer uma festa para recomeçar a vida? Vamos nessa. Temos 20 segundos. 20 segundos. Alexandre, gratidão. Obrigada. Eu podia ficar aqui ouvindo você mais um tempo. Obrigada, pessoal que estava aqui. Eu acho que a gente pôde... Essa parte aí foi muito interessante. Foi a primeira live, acho que eu falei, de saber vender o produto. Adorei isso. Muito bom. Obrigada, Alexandre. 3 segundos.